Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Muito boa noite, internauta, nosso telespectador. Gostaria de agradecer a sua audiência e hoje estamos começando mais um Ralph em Sintonia com você e um programa especial em homenagem às mães, né? E eu queria começar só com um pensamento filosófico, né? Acho que filósofos vários tentaram definir a palavra amor e não conseguiram. Eu acho que os que chegaram mais perto foram aqueles que definiram o amor como mãe. Então, a mãe eu acho que é o maior símbolo do amor. E hoje, representando as mães, em homenagem a elas, estou trazendo uma amiga, ela é uma amiga de infância, ela, não vou contar a idade dela não, mas ela literalmente me carregou no colo, né, Luciane? A Luciane Magione Rodrigues, ela é advogada aqui da comarca de Osasco, professora da Faculdade da Aldeia de Carapicuíba, um abraço para os alunos que estão prestigiando a gente. Ela atua na área do direito civil, direito de família, sucessões, direito imobiliário, direito comercial, também atua no direito consumidor, direito do trabalho, direito penal e tribunal do júri, além de fazer sustentações orais. Então, realmente é uma vida bem atribulada, né, Luciane? E ela está fazendo mestrado em Direitos Humanos Fundamentais, na faculdade da qual me formei, ela também, na Unifiel. Lu, um prazer receber você aqui, seja muito bem-vinda. E vamos conversar um pouquinho aí sobre a Lei Maria da Penha, né, para homenagear as mães. Prazer é todo meu, estou muito feliz de estar aqui, do lado do meu amigo que eu carreguei no colo, né? Uma pessoa muito especial para mim, que tenha muito sucesso aqui. Agradeço o convite, estou lisonjeada de vir prestigiar as mães, né? Porque além de todos esses atributos, eu ainda também sou mãe. O Leonardo está assistindo a gente, né, Léo? Um abração para você, depois a mãe vai mandar um beijo. Se ela esquecer o beijo, eu lembro ela. Se eu não mandar o beijo, eu vou apanhar quando chegar em casa, viu? Com certeza, gente. Vamos falar hoje a maneira que a gente encontrou de homenagear as mães e sair um pouquinho daquele normal, aquela coisa que o pessoal faz no dia a dia, é aproveitar a nossa área jurídica e falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, né? Luciane, o que é a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, na verdade, ela foi instituída para atender às normas internacionais através de uma convenção onde o Brasil aqui participa, que foi a Convenção do Belém do Pará. Na Corte Interamericana foi estipulado que o Brasil, como os demais países, eles teriam que prevenir e punir e erradicar as violências contra as mulheres. Então, como determinado nessa norma legal, o Brasil aqui teve que formular normas que tivessem por efetivação a esse direito aqui pleiteado internacionalmente. E foi assim que nasceu a nossa Lei 11.000, eu até trouxe aqui, 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, que na verdade, durante esse transcorrer dessa convenção, foi a mídia, o caso da Maria da Penha Fernandes, que na verdade ela sofreu uma tentativa de homicídio pelo próprio marido e acabou tetraplégica. Isso consolidou aí uma intervenção fora do país para que fosse realmente efetivado esses direitos, e aí foi criado numa emergência até para atender a essa necessidade que nós temos para a cota internacional, que faz com que o Brasil ele seja atribuído como um país melhor, né, mais desenvolvido. Foi criada a Lei Maria da Penha, ela veio com essa natureza. Que bacana, né? A Lei Maria da Penha, eu e a Luciane, nós prometemos, nós vamos procurar não usar muito termo técnico para o pessoal entender mais, porque é nossa área, né? Então automaticamente, até vai no automático, a gente fala muito termo técnico. Se vocês não entenderem, manda uma perguntinha aqui, aí ao lado, ao vivo, estou aqui, em seguida já faço a interpretação da lei e passo para a Luciane. Então, a Lei Maria da Penha, o que mudou na prática? A mulher hoje, se ela for agredida, qual é o tipo de violência que ela pode receber que a lei hoje ela contempla e traz a defesa da mulher? Todo tipo de violência, tanto física quanto moral, dá ensejo à utilização da Lei Maria da Penha. A inovação da Lei Maria da Penha, na verdade, porque vejam, os crimes de menor potenciais ofensíveis, como lesão corporal leve, que normalmente eram os casos, e os crimes psicológicos são muito difíceis de serem
demonstrado, né? Porque eles não têm matéria, é o psicológico da pessoa, precisa de laudo de médico, né? Pessoas para concretizar que realmente esse direito ele está sendo resguardado. Então, criou-se aí uma lei que, na verdade, ela trouxe um amparo à norma. Então, teria que ter delegacias, que é o que nós temos, as DDMs, né? Delegacia da Mulher. Então, a mulher ela vai até lá, vai fazer a sua reclamação perante a delegada de polícia. Essa delegada automaticamente vai trazer para ela já as proteções que a Lei Maria da Penha traz. Tá? E já vai integrar, por exemplo, já vai decretar prisão, já vai fazer alimentos provisionais, vai trazer vários aspectos que vai resguardar aquelas pessoas. No fim, realmente, para que a mulher ela esteja assegurada, que ela vai sair daquela violência. Então, qualquer tipo de violência. E não é só a violência do marido com a mulher. Porque nós temos o hábito de achar que a Lei Maria da Penha se limita a mulher e marido. Não. É pai e filho, é irmão, é tio. Todos os que tiverem violência contra a mulher dentro do âmbito familiar. O âmbito familiar não se trata só de casamento, não se trata de união estável. Pode ser uma relação de namoro. Qualquer relação afetiva, onde haja aquela reintegração, cabe Lei Maria da Penha. Muito interessante, né, Luciane? Você comentou da DDM, né? Vou falar sobre a DDM um pouquinho daqui de Osasco. Então, a DDM de Osasco tem até uma brinquedoteca. Então, a mãe vai lá, por exemplo, para entrar com chegar para o delegado e levar uma notícia crimes, o que é? Ou seja, um fato criminoso que aconteceu para a delegada, que normalmente é uma delegada mulher. E aí lá vai ter um espaço para o filho ou a filha que estiver junto acompanhando, enquanto ela vai conversar com a delegada a respeito de algo que é muito importante, que seria uma violência que ela está sofrendo. Ela deixa a criança numa brinquedoteca, o pessoal acompanha, enquanto ela conversa. É muito interessante que você já comentou um aspecto da lei que pouca gente sabe. Inclusive eu estudei, mas eu tinha me esquecido. Hoje eu fui dar uma repassada na Lei Maria da Penha e percebi. Então, o juiz criminal, ele pode decretar até os alimentos, a pensão alimentícia. Como funciona isso? Até os alimentos, tá? Desde que, veja só, como que vai funcionar? A pessoa chega na delegacia, ela já vai falar tudo que está acontecendo e através disso a delegada já vai conversar com ela. Aqui em Osasco mesmo, a delegada, pessoalmente, dependendo do caso, ela conversa, porque eu já estive com uma advogada e já vi ela conversando. Ela realmente conversa, explica a situação, tenta ver quais são as medidas protetivas que podem amparar essa mãe, essa pessoa que está precisando, ou essa mulher, né? Não seria só a mãe, né? A mulher em si. E em cima disso, ela vai pedir o que for necessário. Então, essas mães normalmente, né? Elas não trabalham, tem muitas mães que ainda não trabalham. Nós não vivemos num mundo onde só mulheres trabalham. Estamos aí numa evolução, a mulher evolui, só que tem mulheres que ainda necessitam, até porque às vezes tem muitos filhos, e não compensa para ela trabalhar, então ela acaba ficando em casa, até porque a criança, para a formação dela, é muito importante ter a figura da mãe ou do pai muito presente. E essa presença ela é vivenciada dessa forma. Então, o que acontece? Numa separação, num rompimento, o legislador pensou o seguinte: como que eu vou deixar essa mãe? Eu vou deixar essa mãe sem poder dar comida para os filhos? Sem poder ter aonde morar? Sem poder sustentar aquela criança? Sustentar aquela mulher, porque ela casou, ela se dedicou àquela família. O trabalho dela não era um trabalho que era remunerado, mas era um trabalho dentro de casa. Ela lavava, passava, cozinhava, cuidava. Isso é trabalho, a gente paga a empregada doméstica para isso. Então, o legislador ele falou assim: não, vamos dar esse poderio ao juiz. É claro, o juiz, quando ele ingressa numa ação de alimentos, tá? Quando se pede, porque na verdade não vai ser uma ação de alimentos, vai se pedir no próprio processo criminal. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer como todo juiz, ele vai verificar a necessidade e a possibilidade. São os pré-requisitos para qualquer tipo de alimento. A lei não determina um pré-requisito diferente. Ela determina que seja determinado um pré-alimento e um pós-alimento, que a gente chama de provisório e provisionais, né? Sim. Mas para o popular seria um pré-alimento antes do processo ser julgado e um pós-alimento, que é depois que há o julgamento, que é um efetivo, que o juiz determinou porque ele foi lá, verificou que realmente a pessoa ela tinha aquela condição, ela trabalhava, ganhava X e não ganhava Y. Porque eu não posso onerar um pai acima do que ele pode e também não posso fazer com que uma criança e uma família fiquem sem amparo. E a lei, inclusive, ela vai mais além.
ela tira aquela figura que está sendo maléfica à família. Ela tira do âmbito familiar e fala assim, você não pode permanecer, você não pode ficar aqui. A partir de agora você vai ter que ficar distante dessa família. Ela pode até evitar visitas, o juiz do âmbito criminal, ele pode falar assim, não vai haver visitas. São as medidas protetivas, né? Todas as medidas protetivas, entre elas nós temos assim, um direito do pai, não é o de visitar as crianças? Só que dependendo do que aconteceu naquela família, o juiz pode suspender essas visitas, até por quê? Porque está, na verdade, preservando a vida. Primeiro o direito à vida, que é o direito fundamental, que presume a dignidade humana, e depois os demais direitos. Luciane, a medida protetiva que a gente mais tem visto na prática seria aquela medida protetiva do afastamento, né? Então, o agressor não chegar perto da vítima a mais do que 200 metros, né? Como que funciona na prática essa medida protetiva? Ela tem eficácia aqui no Brasil? Olha, eficácia ela não vai ter, né? Infelizmente ela não está tendo eficácia, porque não são todos que conhecem como é que funciona. Veja só, você pega uma família nós não temos uma família de classe alta e classe média, a maioria são pessoas pobres. Essas coisas, infelizmente, elas são resultantes da cultura, elas são resultantes, veja, a nossa sociedade ela é resultado do que a gente tem do social. Infelizmente, nós temos aqui a lei muito bonita, onde ela traz ali medidas protetivas e temos, na verdade, na prática, uma falha muito grande, porque nós não temos a efetivação desses direitos através do Poder Executivo. E aí é que se falha. Tá? Então o Poder Executivo, ele tem que, na verdade, a lei ela fala assim, olha, eu estou afastando do lar, a pessoa ela sai da cadeia, veja, ela vai lá, vai preso, vamos sugerir assim um flagrante, foi preso, prendeu, ele vai ficar lá preso por pouco tempo, dependendo do caso aí, vai ser aplicada uma fiança, porque hoje a fiança com a nova lei, ela tem uma dilação maior, então ele vai sair, ele vai para onde? As maioria dos nós temos aí, né, de familiares, nós sabemos, o pessoal vem do Nordeste, põe a sua casinha aí, vai morar num bairro pobre, eles não têm nem família às vezes na cidade. Então para onde vai voltar esse pai? Ele vai voltar para o lar que ele veio, então ele vai lá e dá um jeito de conseguir. Vejam, essa mãe que pediu o afastamento, ou essa mulher, né, que pediu o afastamento, muito raramente vai voltar lá para reclamar de novo. Ele dá uma de bonzinho, fala que não vai fazer mais, ela acaba acreditando porque é pai dos filhos dela e acaba pondo dentro de casa. Nós não damos aquele respaldo que a lei, na verdade, ela escreve, está na escrita. Ela fala assim, olha, precisa tirar ela, tem que proteger, vamos amparar essa mãe, vamos criar lugares abrigos para que ela fique. Nós não temos na efetividade isso. Nós não temos um psicólogo, um assistente social para acompanhar. A polícia efetivamente, ela faz o que ela pode, mas ela não pode fazer mais do que a obrigação dela. Claro. Eu tenho que sobrecarregar outros órgãos, eu não posso sobrecarregar a polícia e nem posso colocar a culpa neles. Eles são dignos. Eu queria contar para você, para o internauta que está acompanhando a gente, principalmente as mães, como é que é na Espanha. Eu estive na Espanha e tem uma amiga minha que ela tinha uma espécie de Lei Maria da Penha. E aí quando o juiz deu para ela essa medida que é afastar o agressor, ele não podia chegar perto dela 1 quilômetro. Então ela ganhou um telefone, e esse telefone ela não ligava para a polícia, ela ligava para a Cruz Vermelha. Então esse telefone ele só daria para fazer a ligação para a Cruz Vermelha, e uma das vezes ela acionou, porque ele veio atrás dela, ela pegou e ligou. Em 4 minutos chegou. Realmente funcionou muito, muito bem, né? Ela me contando. Tomara que a gente consiga fazer essa realidade vir para o Brasil, né? Que o Tratado Internacional pega a realidade de todos os partidos, todos os países. E aí o que acontece? A gente tem que ver se consegue trazer essa realidade para cá, para o nosso país, né? Nós vamos entrar no intervalo e em seguida nós vamos voltar e a doutora Luciane vai comentar com vocês que a Lei Maria da Penha tem uma incidência também no direito do trabalho. Então aquela mãe que está com medo, sofrendo agressão, com medo de deixar o trabalho, ela vai falar o que ela pode fazer, o que a lei acaba resguardando. Tá? Não sai daí, a gente volta rapidinho. Amazon Place. Charme e riqueza em um pedacinho do paraíso. Você vai conhecer agora o empreendimento dos seus sonhos, com 25.500 quilômetros quadrados prontinhos para morar.
A cada dia, mais de 8.600 áreas do tamanho do campo do Maracanã são desmatadas. São 43 árvores por segundo, 2.570 por minuto, 154.224 por hora, 3.700.000 árvores por dia. Um verdadeiro espetáculo. Um espaço gigantesco devidamente desmatado por especuladores brasileiros e internacionais. A fauna exótica e rara também vem sendo cuidadosamente exterminada. Venha, traga sua plantação de soja, traga o gado, traga quem quiser. Você conta com o incentivo do governo que abre os bolsos para a destruição amazônica. Decididamente, um negócio imperdível. Amazon Place. Um pedaço do paraíso destruído para você. Não deixe que essa paródia se torne realidade. Filie-se ao Greenpeace e ajude a proteger o que resta da Amazônia. Na TV eu já fiz muito papel de durão, do tipo que nunca leva desaforo para casa. Mas tem um lugar onde esse papel não combina mesmo, o trânsito. Por isso, quando você estiver dirigindo, procure ser mais tolerante. Não encare, não fique buzinando por qualquer coisa. Assim, você não se estressa e evita aquelas discussões que não levam a nada. Colabore, um trânsito melhor começa com você. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Brasil, país rico é país sem pobreza. Olá, estamos de volta com Ralph em Sintonia com você. Hoje entrevistando a doutora Luciane Rodrigues, advogada aqui da comarca de Osasco e mãe do Leonardo. E voltando no assunto, já temos aqui algumas perguntas e a Vanessa ela perguntou pra gente qual é o endereço da Delegacia de Defesa da Mulher aqui de Osasco. Fica aqui pertinho do Tchês, restaurante do meu amigo aqui, fica na Eloy Cândido Lopes, número 302, bem no centro aqui. Eu também temos aqui uma colocação, Luciane, da Célia. A Célia disse que está gostando muito ela é uma escritora, mora em Osasco, está assistindo o programa, disse que o assunto é bem polêmico, mas que precisa ser esclarecido. Também a Marlene também colocou uma colocação aqui pra gente, a Marlene no Facebook, dizendo que ela está gostando muito da entrevista, né? E vamos voltar na questão do direito do trabalho, né? Como que essa proteção, que uma lei que visa o direito penal, o direito criminal, além dos alimentos que a gente já explicou aqui, ela também cuida do direito do trabalho, Luciane. Como funciona isso? Então, uma das medidas protetivas determinadas pela norma legal é que, na verdade, essa mulher ela possa pedir através do juiz. Então, assim, não é ela vai lá no juiz, né? Então, vai ter um amparo todo ali na hora que ela é atendida na delegacia. A delegada verificando realmente que há necessidade, ela vai pedir como se fosse uma suspensão do trabalho, para que ela possa, por exemplo, ela não tem parente aqui, tem parente no interior, não tem onde ficar. Então, o juiz criminal mesmo, ele pode determinar que a empresa suspenda o trabalho dela. Então, ela vai ter o trabalho garantido, mas vai ficar suspenso até um certo período, para que ela tenha esse momento que ela está passando dificuldade superado, para ela poder voltar às atividades normais de trabalho dela. Mas eu recebi aqui um Twitter do Fábio Sinegalha, ele foi aluno da sua mãe. Possivelmente deve ter sido aluno da minha mãe também, que elas davam aula juntas. Manda um beijo para Maria José e para o Cida. Tá dado o beijo aqui, Fábio. E também agora tem uma pergunta do Rogério aqui, que ele fala o seguinte: quando a mulher ela sofre agressão, ela vai à delegacia, aí o que acontece? Como é que ela vai voltar em casa para pegar os objetos? Então, ela na verdade, ela não volta sozinha. Pela norma legal, ela teria que ser acompanhada. Então, aí no caso são os investigadores, os policiais vão acompanhar ela para que ela retire os bens dela lá, se ela não for ficar no lar, né? A maioria ela fica no lar, a maioria fica. Mas se não for ficar no lar, ela pode ir lá com os policiais, ela tem esse respaldo, a lei dá esse respaldo para que ela possa retirar os objetos pessoais, retirar os objetos dos filhos dela. É porque pode, que nem eu disse desde o início, né? A gente fala sempre mãe e filho, porque é o mais comum, mãe e pai. Mas pode ser uma filha, por exemplo, uma filha de uma família que está sendo aí espancada pelo pai ou pelo irmão, não precisa ser, né? E aí o que acontece? Ela vai ter que tirar os bens. E na hora que ela chegar, que ela fez ela chamou a polícia, que houve a prisão, de um filho, a mãe já não deve estar muito bem com ela, né? Vai estar com raiva dela.
Então, para ela poder pegar os objetos pessoais dela, para ela poder sair daquele local, é previsto na norma legal o direito de ser acompanhada. Então, o policial vai acompanhá-la, tudo, ela vai retirar os bens e vai embora. Outra coisa que é importante, Luciane, que antes da Lei Maria da Penha, a mulher ia lá, o marido, vamos falar assim, o marido batia na mulher, ia na delegacia, fazia o boletim de ocorrência, representava, depois se ela não quisesse, ela ia lá e tirava a representação. Como funciona hoje? Então, o problema era o seguinte, realmente era desse jeito, Ralph. Até pior, a pessoa às vezes fazia o boletim, não ia representar, porque ou ela não sabia o que era o representar, né? Que o representar, na verdade, é só ir lá e falar, olha, eu tenho interesse de dar prosseguimento. Só que uma pessoa leiga não sabe disso. Nós sabemos, operadores do direito, mas quem não trabalha com direito não sabe. Então, o que acontecia é que em muitos casos, ela chegava em casa, ficava de bem com o marido e não dava prosseguimento. Como havia muita violência, para evitar isso, a norma legal agora fala assim, você ingressa, fez o boletim de ocorrência, vai ser chamado as partes, vai ser ouvido o marido, a pessoa que agrediu, o agressor. Veja, o agressor pode ser mulher, esqueci de falar esse detalhe. O agressor pode ser mulher, pode ser uma mãe que agrediu uma filha, como pode ser uma filha que agrediu a mãe. Nós temos esse caso também. Interessante. Tá? Então, tudo isso pode acontecer. E deixa eu te perguntar, o homem pode ser beneficiário, ele pode ser vítima? Então, agora nós temos na doutrina alguns julgados nesse sentido. Por quê? Porque quando a Lei Maria da Penha ela entrou em vigor, houve uma discussão muito grande sobre a isonomia, né? O direito de igualdade das partes, o do homem e da mulher. Eles são iguais, então por que eu vou tratar diferente, ter uma Lei Maria da Penha e não ter uma Lei José da Penha, por exemplo? Então, no caso, teve uma ação direta de inconstitucionalidade sobre a norma legal, ela foi declarada constitucional. Tá? Essa isonomia, ela advém, na verdade, de uma pesquisa que verifica-se que há uma desigualdade de tratamento entre homens e mulheres no âmbito trabalhista, no âmbito social, a mulher ainda tem um salário menor do que o homem. Então, tudo isso gerou com que foram os argumentos que os ministros do tribunal, eles sustentaram a constitucionalidade da norma legal. Então, ela continua vigente. E é dessa forma da isonomia que trabalha o nosso direito penal, né, em cima. Em relação aos homossexuais, que agora o Supremo Tribunal Federal, nossa Corte Maior, reconheceu a união estável entre os homossexuais. Como que está os julgados em respeito disso? Então, eu encontrei um julgado que já está dando, já está falando da relação familiar, porque na verdade é simples. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que há existência da união estável, a Constituição ela prevê que quem tem união estável pode casar. Então hoje nós já temos casamentos de homossexuais. Há uma discussão assim polêmica sobre isso, mas já existem os casamentos. Automaticamente você já tem relação familiar. Então, parte da doutrina, parte dos julgadores, dos juízes, eles entendem o seguinte: como eu tenho uma relação familiar, mesmo sendo de dois homens, tem juízes que estão aplicando a Lei Maria da Penha, tá? Então eles aplicam tanto quando é homossexual, e já vi julgados também de primeira instância aplicando para benefício do homem também. Então nós temos os dois casos. A tendência, eu não posso dizer ainda, porque ainda há essa divisão, ainda as pessoas, depois da ADIM, deveria ter acabado com isso, mas não acabou. Porque veja, a Lei Maria da Penha, ela não vem para, na verdade, regular as violências familiares, ela vem para regular a violência contra a mulher. Tanto que ela advém dessa norma internacional, ela não veio, na verdade, para regular dos âmbitos familiares só. O pessoal às vezes confunde um pouco a norma legal do âmbito familiar e acha que a Lei Maria da Penha ela veio por causa do âmbito familiar. E essa não é a verdade. Ela veio, na verdade, por causa da violência cometida contra as mulheres. E é por isso que ela tem que ser aplicada pela mulher. Mas já há julgado sim, tem juízes que entendem que pode ser aplicada contra homem, que a relação familiar é o suficiente para aplicação. Até porque a Lei Maria da Penha, ela tem um campo muito amplo do que é família. O que é família para ela, o que é âmbito familiar, é qualquer pessoa que tenha relação, não é relação afetiva.
tá? Não é relação sexual, é relação afetiva. Então, qualquer tipo de afeto, ingressa-se aí com a Lei Maria da Penha. Ela já pode suprir e pegar isso para ela. Luciane, tem um comentário aqui da Marlene. Ela fala o seguinte, né, que tem muita mulher agora que está aproveitando a Lei Maria da Penha para bater no homem. Né? Inclusive tá uma moda agora de boxe, não sei o quê. Minha namorada tá fazendo boxe. Eu não andar na linha que eu vou apanhar. E interessante, né? Eu queria mandar também um abraço para o Eduardo Segantini. E eu queria falar também que o juiz criminal ele pode determinar a separação de corpos? Sim, a separação de corpos ele pode determinar. Ele pode determinar a separação de corpos, sim. Porque é importante saber disso, porque a mulher fala assim, mas eu vou sair de casa e eu não entrei com a separação. Tem mulher que tem medo disso, de falar, eu vou dar causa à separação. Não, quando o juiz determina a medida protetiva, além dele dar o afastamento, automaticamente ele está decretando a separação de corpos. Pode dar até o alimentos e também pode dar a suspensão do contrato de trabalho. Então, é que assim, na verdade, a separação de corpos não é uma separação, é uma cautelar. Né? Ela é, na verdade, um modo efetivo de você ter uma autorização para não continuar junto. Mas ela não é separação, a separação vai ter que ser feita no âmbito do civil. Nós, técnicos do direito, chamamos de separação de corpos, né? Que para os leigos é meio complicado entender, né? O que é esse corpus, né? Parece que é o corpo da gente, está separando. Realmente é porque vem lá do latim, né? A expressão separação de corpos. Mas, na verdade, é uma autorização para que quando a pessoa esteja casado, ela possa ficar separada. Eu acho que é importante a gente falar também, rapidinho, que eu quero ter uma surpresinha no final do programa, viu, Luciane? Que a mulher tem direito à advocacia, ao advogado gratuito, através da defensoria ou do convênio, né? Acho que isso é muito importante, que a mulher fala assim, depois eu vou ficar desamparada, não tenho dinheiro para pagar advogado. Não, o Estado fornece fornece sim o advogado. Economistas. E também é importante falar que até uma procuração, se às vezes o agressor tem uma procuração da vítima, essa procuração, o juiz tem o poder de cassar essa procuração. Então são alguns aspectos da Lei Maria da Penha. Gente, tem várias pessoas comentando aqui, inclusive o André Luiz, meu amigo, meu irmão. E eu vou ver se a gente sobra mais um tempinho, mas eu queria aproveitar a oportunidade e pedir para o pessoal da produção trazer para mim aqui um buquê de flores que eu quero entregar para a Luciane. Por favor. Ralph. E também queria pedir para minha mãe vir aqui, né, que hoje eu tenho uma convidada ilustre. Então, Luciane, esse aqui é um buquê de flores meu da produção. Obrigada. Para homenageá-la, agradecer a sua presença, homenagear todas as mães que estão nos assistindo. Obrigada. E também queria entregar um buquê para minha mãe, né? Minha mãe, te amo, viu? Obrigado. E dizer que eu estou muito feliz da presença de vocês aqui hoje. E fica aqui um pouquinho, mãe. E dizer que família é a base, né? A mãe é o berço. Apesar de eu morar sozinho hoje em dia, é sempre assim, tem uma dor de garganta. Mãe, que remédio que eu tomo, o que eu faço? Às vezes eu vou sair de casa, vou fazer uma viagem, alguma coisa, e a mãe fala, leva a blusa. Aí eu não levo, adivinha o que acontece? Frio, né? Então são alguns aspectos e dizer que eu te amo muito, mãe, viu? Muito carinho por você, pela nossa família. E também a Luciane, que eu falo que é uma mãezona, porque quando eu comecei a sair de casa, frequentar alguns lugares aqui em Osasco, frequentei o Hortêncio, o Episódio e tudo, a Luciane é um pouquinho mais velha, ela falava assim, sua mãe não tá aqui não, mas eu pego por sua orelha, viu? Eu tenho procuração, né? Então, realmente, eu agradecer o carinho e tudo. E também deixar o espaço para você, Luciane, se você quiser falar com o pessoal aí, agradecer, que a gente está chegando no final do programa, fica à vontade. Eu quero primeiro mandar um beijo pro meu filho, que se eu não mandar, né? Então, mandar um beijo para ele. E quero mandar um beijo para os meus alunos da FALC, tá? Dizer que eu gosto muito de vocês. Obrigada aí. Agradecer a todos aí por essa oportunidade, ao Ralph especialmente aí, que mais que amigo meu, não tem como, já deu para perceber, né? E agradecer toda a produção e tudo que foi feito aqui. Muito obrigada por tudo e a todos os ouvintes. Obrigada. Eu gostaria de agradecer a audiência de cada um de vocês, dizer que eu estou muito feliz com o nosso programa, tem crescido a audiência a cada dia. Semana que vem nós devemos ter um programa com jovens amigos empresários aqui de Osasco. E também desejar um feliz Dia das Mães domingo, muita saúde, muita paz para todos vocês, para todas as mães.
Que Deus abençoe todos vocês. E eu acho que a palavra é amor. Amor, que Deus esteja no coração de todos nós. Fiquem com Deus, uma ótima noite e até quarta-feira que vem.